teatro impacta a saúde mental e o bem-estar dos paulistanos só por existir. Ele existe, se uma pessoa vai assistir uma peça, ela pode se identificar com algum personagem, com alguma questão, com alguma situação de vida. Isso faz com que as pessoas se sintam menos sozinhas. Nós vivemos numa sociedade muito apartada. Ao longo dos anos, nós perdemos um pouco essa noção de pertencimento, a noção do grupo. O espaço público ele foi se tornando um espaço de trânsito, de um espaço privado para outro espaço privado. Então, para que serve o espaço público? Para você ir de um lugar, de um shopping a outro, né? De um lugar privado a outro. As pessoas estão cada vez mais isoladas, as pessoas estão cada vez mais solitárias, e o teatro é, por excelência, um fenômeno, uma atividade coletiva. Desde a sua feitura, ela é coletiva, até o fato de você ir para uma sala onde você compartilha com outras pessoas um envolvimento com aquilo que está sendo posto em cena, né? Se você ri e as outras pessoas riem com você, você tem essas pessoas riem ao mesmo tempo de que você, de uma piada engraçada que alguém falou em cena, você tem um momento compartilhado, de uma experiência compartilhada. Nesse sentido, o teatro, isso para falar muito por cima, tá? Muito por cima, porque os benefícios do teatro são, sei lá, a gente poderia falar incansavelmente só disso. Inclusive do teatro nas escolas, né? Dos estudantes fazendo cursos de teatro nas escolas, eles conseguem se expressar e colocar coisas que às vezes emocionalmente eles não conseguiriam falar com seus pais, com seus amigos, com seus professores. Eles se entendem, eles se localizam dentro de um tempo e de um espaço. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de lecionar em uma oficina de teatro para adolescentes em inglês, em uma escola de idiomas. E foi uma experiência extremamente interessante, porque ao longo dos anos que eu passei ali, eu pude perceber que a oficina de teatro, ela funcionou como uma grande caixa de brinquedos quebrados. Não que esses brinquedos estivessem de fato quebrados, mas pessoas que se sentiam assim. Então eu tive acesso e eu pude acolher, e eu pude conversar, e eu pude possibilitar esse acesso à arte a pessoas que muitas vezes tinham essa vontade, tinham esse desejo, mas eram adolescentes que tinham problemas internos, problemas de depressão, problemas de encaixe, né, de se encontrar socialmente. Muitos traziam questões relativas à sexualidade. Então, assim, foi criado um grande grupo que era como um grupo de ajuda, né? E através desse grupo, eles puderam dar vazão a tudo isso que eles sentiam, a tudo isso que eles viam e a maneira como eles viam o mundo e se encontrar finalmente. Porque quando a gente encontra uma outra pessoa que tem a mesma dor que a gente, é muito mais fácil da gente se fortalecer e da gente conseguir falar. E eu acho que o teatro é muito sobre isso. É uma arte que vai te tocar e que vai te permitir falar, né? E com essa oportunidade, a gente criou coisas muito bonitas, em um espaço muito reduzido, com uma verba muitíssimo reduzida, com pouco incentivo, mas nós criamos coisas muito lindas, espetáculos muito lindos, que me deixam muito orgulhosa até hoje. Então, eu considero que foi uma oportunidade de aprendizado para mim também. Mas eu acho que, principalmente, se eu fosse escolher uma coisa mais importante, eu acho que o teatro aviva a sensação de pertencimento. E essa sensação é fundamental para o ser humano. Parece que a sensação de pertencimento é uma coisa muito cosmética, Não. A sensação de pertencimento é tão vital que tem gente que mata porque pertence a uma religião, ou a uma etnia, ou a um time de futebol, que seja. As pessoas brigam porque pertencem a um time de futebol e brigam com um time adversário. Essa sensação de pertencimento é algo muito forte. E o teatro aviva, ele traz de novo para as pessoas essa sensação de pertencimento dentro de algo coletivo, dentro de uma cidade hostil e dentro de uma cidade que faz com que o cidadão se sinta cada vez mais isolado. Principalmente com esse tipo de discurso neoliberal de que você é responsável pelo seu sucesso, que você é responsável pelo seu fracasso, só você é responsável, ignorando que as pessoas vivem dentro de um contexto social, dentro de um contexto econômico, dentro de um contexto familiar.
né? As pessoas têm privilégios, as pessoas não têm privilégios. Então, a cidade isola as pessoas, o teatro une as pessoas dentro dessa experiência coletiva. Apresentar uma peça de teatro significa uma pausa para o espectador. Ele se prepara, ele entra num ambiente para isso, né, especialmente preparado para ele, e essa pausa hoje em dia eu valorizo muito, né, dentro desse ritmo louco, né, de correrias, de produtividade, de transporte coletivo, enfim, é a possibilidade de parar. E nesse parar existe a possibilidade de se emocionar, de refletir, de pensar, de encontrar outras pessoas, né? Tem até tipos diferentes de teatro. Tem um tipo de teatro que é o brechtiano, que propõe que a plateia fique acesa, como uma maneira das pessoas se enxergarem entre elas, se sentirem acompanhadas. Então, tem muitas propostas nesse sentido, né? Por outro lado, acho que a linguagem que o teatro traz também é um corte no cotidiano. É uma maneira de pensar o mundo totalmente diferente às conversas que temos no dia a dia, ou a aulas, ou ao trabalho, enfim, é outra pegada, né? A linguagem, os conteúdos também trazem propostas de reflexão. Eu acho que não são todas as peças de teatro, estou falando daquelas que se propõem a isso, né? Se propõem realmente a contribuir, além do entretenimento, que é uma coisa muito bacana, se propõe a contribuir com outros conteúdos, com os conteúdos que aparecem no texto da peça, que aparecem na mímica da peça, que aparecem no olhar. O fato de um ator olhar para o espectador já é um conteúdo, já é uma maneira de interferir nessa loucura diária onde ninguém, ou poucos, né, olham os outros. Então, são apenas alguns exemplos. Como pessoa, ela começa a enxergar os outros, ela começa a ouvir os outros, e mais importante do que isso, ela começa a ouvir a si mesma. E para muitas pessoas, para muitos jovens que chegam até mim, o fato deles colocarem a própria opinião é até mais importante do que trabalhar ou ouvir a opinião do outro. Porque eles não se ouvem, eles não se colocam. Cada um vai chegar com uma demanda, né? É claro. E aí, cada um é um universo. E a gente tem que trabalhar com o coletivo e com o individual. Mas eu acredito que o teatro ele possibilite, ele transforme a pessoa se trabalhado da maneira correta, se trabalhado pelo princípio dos jogos teatrais, como defende Peter Slade, como defende Olga Reverbel. Então, existem maneiras de se trabalhar o teatro para que ele possibilite esse desabrochar de dentro para fora, esse comunicar. Então, eu acredito que a grande eureka do teatro seja a comunicação, o teatro pela comunicação. Qual é a chance de a gente se ouvir? Será que eu quero mesmo te escutar? Estarei pronto pra evoluir, mudar. Faz muito tempo que eu sigo nesse ciclo, sustentando essa história, me sentindo tão vazio. Vestindo a máscara do medo, rejeitando toda a oferta e argumentando que o que eu vi você não viu. Os desafios dos paulistanos para ver mais teatro, eles são de toda a natureza, de toda a ordem. Mas se eu pudesse achar uma explicação ou uma origem para isso, eu acho que é a falta de articulação. Uma pessoa que vai ao teatro, ela precisa, em primeiro lugar, saber o que está passando. Então, há algum tempo atrás, existiam publicações que as pessoas tinham acesso. Sei lá, por mais que a Veja seja uma revista de algumas coisas discutíveis, você ia lá na Vejinha, você sabia tudo que estava passando, né? Na Veja São Paulo, você tinha uma publicação, você tinha um site, você tinha, né, Diversão e Arte, o site do UOL, enfim. Você tinha um lugar onde todas as peças estavam passando e você ia lá e você escolhia. Às vezes você ia pela classificação do crítico, às vezes você ia, sei lá, mas você tinha esse lugar que condensava toda essa informação, desapareceu. Não tem mais muitos lugares que condensam toda essa informação, né? Existe
uma iniciativa da Morente Forte, né, no canal MF, que é trazer um pouco esse lugar que condensa todas as informações. Mas esse tipo de publicação, esse tipo de lugar, né, seja virtual ou seja físico, sumiu. É muito difícil você achar. Essa informação, ela está meio pulverizada. Você passa na frente de um teatro, você vê uma propaganda na TV, você vê... Então, você entra no Simpla, né, às vezes para ver o que está passando. Essa é uma coisa. Quando uma pessoa sai para ir ao teatro, ela precisa ter uma facilidade de locomoção, né? As peças acabam tarde. Muitas vezes uma pessoa que vem da periferia não tem acesso a transporte para voltar para sua casa depois que termina uma peça. Uma pessoa que vai ao teatro, ela precisa ir a um lugar onde ela se sinta segura. A questão da segurança é muito importante. A questão da segurança em São Paulo impacta o hábito das pessoas de verem teatro, né? A pessoa precisa ter uma articulação de conhecimento. Então, eu acho que existe uma falta de articulação com todas essas questões da cidade, sabe? O transporte que chega no teatro, a acessibilidade, como é que a pessoa entra no teatro, no edifício teatral, ele é seguro. Se ela fica na calçada, esperando um amigo na calçada, ela fica segura, ela corre o risco de ser assaltada. Aqui no núcleo experimental, mesmo aqui, a gente está numa região que você entra no espaço, está super segura, tem um espaço, tem um estacionamento à frente, né? É próximo ao metrô, as pessoas vêm de metrô, vêm de turminha, tudo bem. Mas às vezes é meio difícil você ficar com seu celular na calçada, né? Isso em qualquer lugar de São Paulo, mas essa questão de segurança às vezes espanta as pessoas do teatro. Eu acho que se o poder público tivesse uma articulação melhor, entendendo como o teatro dentro da cidade de São Paulo tem um potencial turístico muito importante, muito como o teatro dentro de São Paulo movimenta a economia. Então vamos falar em termos muito comerciais, como ele movimenta a economia, como ele significa lazer e cultura nas populações periféricas. Existem vários teatros que são localizados em bairros mais distantes. Esses teatros movimentam uma comunidade. A comunidade tem dentro do teatro um espaço de convívio, um espaço de reunião. Esses lugares deveriam ser fomentados, esses lugares deveriam ser apoiados, porque eles realmente revitalizam o entorno, eles atraem turistas para a cidade. Existe uma economia que se movimenta não só na peça, que está gerando emprego para as pessoas, mas no Uber que você toma para ir ao teatro, na pizza que você vai comer depois, no drink que você vai tomar depois com seus amigos, depois do teatro, para conversar sobre a peça. Enfim, eu acho que essa articulação, né, de outros setores da esfera urbana para facilitar o acesso do teatro, ele não existe. E eu acho que isso impede um pouco as pessoas de irem ao teatro. Eu sempre gosto de falar que quando a gente vai ao teatro, a gente não vai só ao teatro, a gente tem toda uma experiência por trás disso. Então a gente, desse lado da moeda, precisa avaliar muito bem também, porque se a gente quer que o público chegue, a gente tem que entender todo esse caminho. A experiência, ela funciona assim: você não vai ao teatro, sair correndo do seu trabalho e entrar no teatro, porque aquilo não funciona assim. Não é como chegar na sua casa, ligar a TV e assistir a novela. Então você vai pensar numa roupa, você vai pensar em como você vai chegar lá. Você vai querer chegar antes, porque você vai pensar: será que tem pipoca? Será que não tem? Será que eu tenho que jantar antes? Será que eu não tenho? Eu vou sair do teatro e vou jantar? Eu vou jantar antes e depois eu vou assistir a peça? Será que a peça tem muitas horas? Será que eu tenho transporte para voltar depois? Ou eu não preciso disso? Eu posso chegar com o meu carro e posso sair depois tranquilamente. Então, tudo isso faz parte da experiência. E tem a experiência pós, que é falar sobre isso, é entender se a sua bolha também está consumindo esse tipo de conteúdo, se você vai ter com quem debater isso depois. Então, ele vai muito mais do que só aqueles 10 minutos que você chegou, depois as 2 horas que você ficou ali, e depois a 1 hora que você levou para voltar para sua casa. É uma experiência contínua. Acho que o teatro, como o Milton Nascimento fala, né? A arte tem que ir onde o povo está. E eu acho que criar essa possibilidade de espaços é muito legal. Então, o teatro ele pode entrar na rua, pode entrar dentro de um shopping, pode entrar dentro do ônibus, se faz certo dentro do ônibus, durante a viagem, pode estar em estações de metrô,
pode estar em palcos improvisados, construídos nas ruas, em praças, além do teatro que já existe, que é mágico também, dentro das salas de espetáculo. Existe arte-terapia, né, que não deve ser desvalorizada, que não deve ser menosprezada. Então, não é porque o teatro, ele é, para mim, na minha vida, como um trabalho, que ele perde a sua essência como um hobby, como teatro-terapia, na vida de muitos adolescentes, de muitas crianças, de muitas pessoas adultas também, que encontram no teatro uma forma de se expressar, que encontram nas aulas de teatro, nas oficinas de teatro que estão espalhadas aí pelo estado, pelo país, né? Uma maneira de colocar os seus sentimentos para fora, de encontrar uma maneira de se expressar. E não apenas para quem faz teatro, mas também para quem assiste teatro, né? Então, o teatro, ele é uma casa, ele nos convida a embarcar ali em uma história, em esquecer dos nossos problemas por um tempo, em esquecer da nossa vida por um tempo, para se colocar no lugar desse personagem que a gente está assistindo. E isso é incrível, isso tem um poder incrível para a própria psique da pessoa, né? Então, eu acredito que nós paulistanos, nós somos muito privilegiados porque a gente tem, sim, um acesso maior à cultura do que outras pessoas quando a gente compara de outros estados. É muito comum que a gente vá ao teatro e a gente se depare com caravanas que estão vindo de outros estados, com pessoas que estão há 3, 4 dias viajando, que tiveram que dispor de uma quantidade de dinheiro muito maior, né? Ir ao teatro, infelizmente, alguns tipos de espetáculos específicos não é tão acessível quanto a gente gostaria ainda, mas ainda assim, quando a gente compara o acesso que as pessoas de outros estados têm, é muito mais acessível para nós. A gente está ali a um trem, a um metrô de distância de realizar esse sonho. Dentro do teatro é o meu espaço de convívio. O teatro também é o meu lugar de lazer, porque eu adoro ir ao teatro. Gosto mais de ir ao teatro do que ir ao cinema. Então, no final do dia, eu falo, que peça que tem para a gente assistir? Então, eu gosto de ir. Tem gente que faz teatro, mas não gosta de ir ao teatro. Eu gosto de ir ao teatro. É algo que espraia por tantos lugares, por tantos cantos, por tantas... A decoração da minha casa tem teatrinhos, tem a foto do Globe, tem uma máscara de comédia dell'arte. Ele está presente na minha vida o tempo todo. Acho até que eu devia dar um tempo, dar uma descansada no teatro, mas ele está presente na minha vida o tempo todo. Ele vai tomando conta dos espaços e eu acho que ele tomou conta de quase tudo. Acho que eu preciso colocar uns limites nele de vez em quando. Cada espetáculo, cada peça, cada texto traz algo para nós. Seja uma mensagem mais clara, seja por entre as entrelinhas. Então, eu acho que além do sair do seu cotidiano, sair do seu dia a dia, né, completo, você tem uma experiência, você cria um momento de tranquilidade, enfim, é o entretenimento em si, mas também tem as mensagens que o espetáculo passa pra gente. Então, tudo isso eu acho que faz a diferença quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de bem-estar e lazer. Na medida que a gente possibilite e dê condições para que essa expressão aconteça, é o caminho para a gente elaborar a nossa visão do mundo. Penso que o teatro contribui muito com a construção de visão de mundo mais assertiva, mais de alteridade, mais de comunicação, mais de proporcionar espaços de reflexão para soluções de questões e de forma coletiva. O teatro é fundamentalmente coletivo e só esse fato já é um a mais em relação a outras linguagens, por exemplo, né? Então, a convivência e a existência de situações de teatro com certa frequência ajudam a desenvolver muitas destas habilidades, como eu disse. Reflexão, convivência, olhar para o outro, percepção, escuta, né? Que são fatores básicos para a gente viver em sociedade da melhor forma possível. Vou citar o exemplo da peça Brenda Lee e o Palácio das Princesas, né? Brenda Lee, ela tem um final feliz.
ela é inspirada, o nome da casa da Brenda Lee, ela foi pejorativamente chamada de Palácio das Princesas, e a Brenda Lee, ela pegou esse nome, né, e se apropriou desse nome, pois agora vai ser Palácio das Princesas. Então, ela tem finais felizes para todas as personagens, ela cria finais felizes para todos os personagens. Ora, nós sabemos que nós vivemos no país que mais mata travestis no mundo. A expectativa média de vida de uma travesti é 35 anos. Né? Cada travesti que ultrapassa essa idade é uma sobrevivente de uma sociedade extremamente violenta. Quando você tem uma peça que representa uma travesti de maneira feliz, vitoriosa, bem-sucedida, você está criando no imaginário das pessoas que as travestis têm sim esse espaço, e que esse é um espaço de direito, e que esse espaço é para ser ocupado por essas pessoas, né? Que elas têm direito de florescer, de prosperar, de serem felizes. Então, a gente vai tirando a imagem da travesti ligada à precariedade de trabalho, à violência, à opressão, e vai criando na sociedade imaginários onde esse lugar, para populações tradicionalmente colocadas na marginalidade, para que elas possam existir, para que elas possam ocupar os espaços que devem ser ocupados por elas. Eu considero muito importante que o teatro não somente ocupe os espaços convencionais, que também são muito importantes, tradicionalmente inclusive, mas que o teatro possa ir para outros espaços, onde o público desfrute e tenha acesso a estas produções. Eu estou me referindo a empresas que tragam o teatro para dentro, escolas em geral, hospitais, estações de metrô. O teatro ele pode acontecer em qualquer espaço. Inclusive, ele nasceu historicamente na rua. Ele não nasceu em espaços fechados, inclusive de não tanto acesso às pessoas. O teatro nasce na praça, o teatro nasce no meio das comunidades. Eu acho que esse resgate é importante, e essa inovação, no sentido de levar para espaços, inclusive tecnológicos, mais contemporâneos. Eu posso fazer teatro na fila da carne dentro do mercado, eu posso fazer teatro dentro do trem. E tem muitas experiências nesse sentido, não é uma novidade, é uma situação que tem toda uma história, que talvez não todo mundo conheça. Lembro como se fosse hoje, lembro do cheiro do teatro, eu me lembro das luzes, eu me lembro da iluminação da cena, né? Eu me lembro muito vividamente da primeira cena que eu vi, principalmente porque eu tinha 11 para 12 anos, isso era 78, 79, então a gente estava na ditadura militar, né? Era uma tragédia grega, era Antígona, porém com uma roupagem um pouco contemporânea. E a primeira, para quem conhece a peça Antígona, né, ela começa com a personagem Antígona querendo enterrar o seu irmão que foi morto, foi assassinado, né? Para os gregos, naquela época, a questão do funeral era algo muito importante, porque os ritos fúnebres definiam se uma pessoa iria para uma outra vida, para um outro âmbito, para um outro plano ou não. Uma pessoa que não recebia os ritos fúnebres não iria para um outro plano, né? Então ela tem a obrigação familiar de fazer os ritos fúnebres, de enterrar o próprio irmão. Mas como ele foi assassinado como um subversivo, ele não poderia ser enterrado. Houve uma proibição, né, de que ele fosse sepultado. E isso foi, pela companhia que eu fui assistir, isso foi relacionado com a questão da tortura. Então, a primeira cena que eu vi no teatro, aos 11 ou 12 anos de idade, foi a de um homem apanhando num pau de arara. E, ao contrário do que isso possa parecer aceitável para uma criança de 11 anos, eu tive um encantamento muito grande por aquela cena, inclusive
porque ela me trouxe uma dimensão de coisas que eu não conhecia, né? Claro que é uma cena violenta, claro que eu fiquei chocada, claro que eu fiquei assustada, mas o encantamento por todo aquele lugar, por toda aquela encenação, por toda aquela... Eu acho que ela foi maior. Eu acho que eu fui atravessada por uma emoção estética. E acho que essas experiências de atravessamentos por emoções estéticas na infância, elas são muito fortes. A gente não vai parar de viver nesse ciclo frenético, a gente não vai parar de ter horários para tudo, mas eu acho que é sobre a gente entender que momentos de lazer, eles estão diretamente conectados à cultura. Quando a gente estava na pandemia, por exemplo, é algo que eu gosto muito de falar quando a gente fala sobre esse assunto, porque o que a gente tinha para fazer em casa, assim? Qual era a nossa fonte de comunicação? A gente passou a consumir mais filmes, a gente passou a consumir mais novelas, a gente passou a consumir mais séries. O teatro, naquele momento, realmente foi muito afetado, mas ele se reinventou. Então, a gente tinha teatro online, a gente tinha conversas, a gente tinha debates, a gente tinha podcasts surgindo, a gente tinha páginas começando a sua carreira ali. Então, foi um momento em que a gente realmente percebeu o quanto a cultura é necessária para que a gente consiga sair do nosso estado frenético para ter 10 minutos de paz e falar, tudo bem, as coisas estão ruins, mas elas vão melhorar. Existe uma luz no fim do túnel. Então, eu acho que é sobre isso. Assim, a gente não vai parar de ter um estilo de vida frenético, a gente talvez piore isso com os anos, mas é sobre encaixar isso, é sobre entender que o meu momento de lazer, o meu momento de plenitude, ele pode ser dentro do teatro, mas não só no momento de lazer. Eu posso ter o teatro na minha vida enquanto forma de comunicação, enquanto entender o ambiente que eu estou, enquanto consumir notícias, porque a gente tem espetáculos que vão de 0 a 1000 em questão de atualidade, por exemplo. Então, não é só sobre entretenimento, é sobre informação, é sobre notícia, é sobre jornalismo, enfim, está tudo integrado na mesma plataforma. A pandemia nos deixou isso muito claro e eu acho que agora é o momento da gente continuar consumindo da mesma maneira, né? A gente não está mais dentro da nossa casa, entre 4 paredes, mas a gente precisa ir a esses espaços, a gente precisa fazer com que esses espaços girem, a gente precisa fazer com que esses espaços monetariamente possam sobreviver, porque a gente sabe que hoje, principalmente em São Paulo, a cultura é um grande movimento de mercado. Então, a gente tem uma estrutura, uma indústria que movimenta milhões, seja por leis de incentivo ou não, seja por peças autorais e que tenham dinheiro e fundos próprios, ou patrocínios, enfim. A gente sabe que isso é algo que mexe na nossa indústria ativamente, no nosso mercado ativamente. Um espetáculo que fica em cartaz, por exemplo, no Teatro Renault, tem mais de 400 pessoas trabalhando. Então, a gente precisa entender isso para que a gente passe a integrar na nossa vida, não só como parte de entretenimento, mas como parte ativa do mercado.